Nos tempos antigos, os homens eram dirigidos pela lei. Tinham que cumprir a lei. Se não cumprissem, seriam castigados. E por isso, a maioria deles cumpria a lei com medo de ser castigado. Era um cumprimento rigoroso. Por quê? Porque se deixasse sem lei livre, ninguém obedecia nada. Tudo virava uma anarquia. O homem não estava preparado para viver a sua liberdade. Desde os tempos antigos foi assim. É em Jesus Cristo que nos é dito, quando os tempos estavam maduros, Deus envia seu Filho para instalar uma nova lei. Não mais aquela lei da obediência cega, rigorosa, porque vem o castigo atrás, mas uma lei de liberdade de escolha. Vemos na leitura de hoje, Josué entra na terra prometida, leva o povo do Egito, entra na terra que Deus lhe dá, e ali começa a murmuração. Todo mundo reclamando disso, daquilo. Não, está muito rigoroso, esses mandamentos que Deus deu para nós não podemos seguir. Ora, um homem não tem que ser fiel à sua esposa agora, tem que haver assim, tem que ser, isso não pode. Como que os outros povos tudo pode, ele diz. E os outros povos têm deusas formosas, tem as Astartes, tem os Moloques, os Baals, e nós temos um único Deus e tão rigoroso. Josué chama-os, reúne as tribos e diz: olha, a lei de Deus é essa, se vocês não querem seguir, não são obrigados, sigam o que vocês desejarem, eu e minha família vamos seguir a lei de Deus. Seria o início, de tudo o que hoje nós queremos falar. Josué se posicionando em favor da lei de Deus, porque a julgava corretamente. O evangelho de hoje vem repetir aquilo que nós vimos em Josué. Jesus mostra a face de Deus, fala sobre a lei de Deus, fala isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é, isso é certo, isso não é, porque prejudica outro e mais outro. Mas eles murmuravam, o povo ficava em murmuração o tempo todo. Essa lei, eles disseram, é muito pesada para nós não vamos poder cumprir, vai nos faltar tantas coisas boas da vida. Então Jesus olha para eles e diz: se vocês acham que a lei é tão pesada, não parem com essa murmuração e com essa reclamação. Parem, sigam o que vocês quiserem. Quem quiser me seguir, siga. Quem quiser seguir a lei dos outros povos, ou o que vocês vinham fazendo até agora, façam. Vocês são livres para escolher. E aí muitos discípulos, eu não estou falando dos apóstolos, dos 12, muitos discípulos e discípulas foram embora, disseram: não, vamos embora, é muito forte a lei. Jesus, são muito duras as palavras dele. E Jesus chama os 12 e diz: e vocês também acham que é muito dura a minha palavra? Vocês também querem ir embora? E aí nós temos as bonitas palavras daquela criança grande que se chama Simão Pedro, e que diz: a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós reconhecemos que tudo o que tu ensinas é bom. Veja, aqui está a resposta. E assim continua até os dias de hoje. Nossos papas atuais têm uma grande dificuldade. Eles têm que viver e conviver com o povo, com a modernidade, mas eles têm que manter fidelidade aos mandamentos de Deus. Como Bento XVI sofreu ao assumir o papado, porque o mundo tão desenvolvido, o homem se julga tão cheio de conhecimento, ele não quer mais Deus, ele não quer mais seguir as leis que Deus colocou. E o Papa tinha que se posicionar e dizer: não, isso não é possível.
viver e conviver entre a liberdade excessiva do mundo e a lei de Deus. E ele teve que fazer a escolha. Não, a palavra de Deus diz que é assim. Mesmo o nosso Papa Francisco, Papa amado, querido, liberal, um Papa compreensivo, vivendo bem dentro deste momento histórico nosso, cheio de progresso e conhecimento, mas mesmo o Papa Francisco, ele permanece fiel, ele é profeta de dizer: isso não é certo, com toda a abertura que ele dá, mas ele ainda permanece sempre fiel a Deus. Vejamos, vamos pegar alguns exemplos do momento de hoje, porque nós estamos vivendo uma cultura de morte. Pegamos a questão do aborto. O aborto, nós hoje temos um esclarecimento muito grande com o avanço da medicina e da ciência. Nós sabemos que do momento da concepção começa uma vida independente da mãe, uma vida que está escondida, mas é uma vida crescendo, é um ser humano com coração que pulsa logo nas primeiras semanas. Aí as mulheres liberadas do mundo inteiro, alguns países dizem: não, elas dizem, nós temos direito de abortar, porque nós somos donas do nosso próprio corpo. O que é correto? São donas, sim, do próprio corpo. Mas não esqueça que lá dentro existe um outro corpo, uma outra vida, da qual elas não são a dona. Do seu corpo sim, mas não dono daquela vida. E aí a igreja diz: não podemos abortar. Não se pode, porque se está tirando uma vida. É a mesma coisa que nós vemos uma criança de 3 ou 4 anos. Se alguém chega e assassina aquela criança, todo mundo grita, os jornais noticiam, a TV também, há um barulho danado. Fulano matou uma criança. Mas e aquela criança que foi morta ali? Com a única diferença que ela estava ali vivendo, essa ainda estava escondida, ninguém via, mas foi morta da mesma maneira. Essa ninguém fala nada. Essa, as leis de grandes países dizem: pode, permite. Inclusive no Brasil há essa liberalidade agora. E aí, como é que nós ficamos? Qual é a diferença entre matar uma criança que nós vemos e uma que nós não vemos ainda? E por isso a igreja diz: essa cultura de morte, nós não podemos fazer isso. A França, por exemplo, a França tem um controle de natalidade bom, tem um acompanhamento pré-natal excelente. Porém, a lei diz: se a mãe que estiver grávida, durante o pré-natal, descobrir que essa criança tem algum problema, que essa criança tem alguma deficiência, imediatamente o médico pode e deve fazer o aborto. E se ele não fizer, se ele não descobrir nada dessa criança nascer, a mãe processa o Estado e o médico, porque a criança nasceu com deficiência. O que é isso? A palavra para isso chama-se eugenia. Depuração da raça humana. Hitler fez isso. Ele dizia: essa raça não é boa, essa também não é. Nós vamos desenvolver a raça pura, a raça ariana, e as outras nós vamos eliminar. Seleção de espécies. Da mesma forma. Então, uma criança não pode ter nenhuma deficiência. Nós não queremos deficientes no mundo. Nós temos que eliminá-los, como na antiga Grécia, em Esparta, na Grécia. As crianças que nasciam com deficiência eram de pequeninos bebês atirados pelo precipício, nas escarpas sobre o mar. Não queriam, porque cultivavam o belo, o perfeito. Será que nós voltamos a viver isso? Quando países de primeiro mundo autorizam o aborto, e ainda mais quando alguma criança pode
ou venha a ter alguma deficiência. E isso é muito triste, isso é lei de morte. Como é que a igreja se posiciona contra isso? Claro que quando a gente fala nessa questão do aborto, nós sempre lembramos, porque no passado não havia essa consciência. Mulheres de idade, nossas mães, nossas avós, muitas vezes podem ter vacilado e caído nesse erro. Nós não estamos defendendo, mas nós estamos dizendo que o peso sobre elas é menor, porque tempos atrás não havia essa consciência. Às vezes 10, 12 filhos, vinha a vizinha e dizia: mas mulher, tu já tem tanto filho, eu vou te dar um xarope, uma xaropada. Era assim, e ela não sabia, não entendia, achava que tudo era normal. Porém hoje a consciência é muito maior. Hoje, por exemplo, a igreja na pastoral da criança luta pela vida, para não se perder nenhuma vida dos pequeninos. Como a pastoral tem ajudado a salvar vidas. E no entanto, quanta criança é eliminada antes de nascer diariamente, só no Brasil, centenas, milhares. E é isso que a igreja se posiciona, essa cultura de morte. Então o Papa muitas vezes diz: isso não pode, porque prejudica o outro, prejudica a outra pessoa. Essa lei é uma lei de vida. Então o mundo que está nessa liberalidade diz: nós hoje temos um conhecimento muito grande, temos uma tecnologia imensa. Esquecem de dizer que foi Deus quem deu a oportunidade deles se desenvolverem tanto. Nós hoje somos semideuses, eles dizem. Nós não precisamos mais de Deus. Assim o mundo fala. E essa cultura é uma cultura de exclusão, com violência, a corrupção, culturas de morte, porque exclui os pequeninos. Essa impunidade que existe é uma cultura de morte. Exclui pobre, exclui as pessoas mais fracas, só em favor de quem tem força e poder. E a impunidade junto. Então nós vivemos esses momentos difíceis. Querem matar a Deus. Só que isso não é coisa do nosso tempo, não. É coisa antiga, eliminar a Deus. No século XVIII, existiu um grande movimento chamado Iluminismo. E que eles quiseram tirar Deus da história humana. Lutaram contra as religiões. Muito. Os grandes nomes do Iluminismo se colocaram contra Deus. Rousseau, Voltaire, Montesquieu. No entanto, Deus continua vivo até hoje. Karl Marx fez o edital, toda uma programação para o mundo ser comunista, né? Manifesto comunista no século XIX. Fortíssimo, movimentou grande gente. Deus estava excluído desse manifesto. A cultura religiosa foi banida do manifesto comunista. Porém, Deus continua vivo, muito vivo até os dias de hoje. Cada vez mais vivo no coração humano. Nunca houve tanta procura de Deus, tantas religiões falando o nome de Deus. Por mais que se procure matar a Deus, mais forte e vivo Ele está na humanidade. Não se consegue. E a religião está ali para colocar freios, ética, onde há imoralidade, colocar um pouco de moral, onde há violência, tentar levar a paz e a concórdia, e principalmente refrear a imoralidade, não deixar que essa largueza muito grande de costumes estranhos fique enraizada dentro da igreja.
A religião quer mais que tudo isso, seguir a lei de Deus, que pede ao homem uma conduta normal, suave, tudo no tempo certo, na hora certa, não queimar etapas na nossa vida, viver cada momento como sempre foi até aqui. Um exemplo é uma moça de 12 anos, hoje ela tem 15, eu a conheci, 12 anos, uma pré-adolescente, não adolescente, pré-adolescente. A mãe se uniu com outro homem, ela foi morar com a avó e as tias, aqui em Serra Negra. Foi morar com a avó e as tias. As tias disseram: não, mas ela já tem um corpo de moça, de mulher, ela já tem namorado, deixe ela viver a sua vida. Mas ela tinha 12 anos, a liberalidade naquela casa era muito grande. E as tias disseram: não, nós compramos anticoncepcional para ela, porque ela já tem os namorados, e ela traz os namorados para cá, para passar o fim de semana com ela, e assim seguiu-se. Vejam onde está o erro. Não houve orientação, houve aceitação tranquila e apoio. E essa moça então passou a trazer os namorados, duravam 2, 3 meses cada namoro, depois terminava. Alguns deles eram usuários de droga, também ensinaram-na a usar droga. E quando ela tinha 14 anos, ela disse: eu estou cansada de homens, agora eu não quero mais namorar rapazes, vou fazer outras experiências. E hoje ela está em outras experiências. E como será daqui 2, 3 anos, quando ela se cansar dessas experiências, quais outras que ela vai buscar ou perseguir? Qual será o futuro dessa menina, sendo agora usuária de drogas, psicologicamente afetada, não sabe mais o que quer, porque queimou todas as etapas, começou a viver uma sexualidade muito antes do seu tempo, teve o apoio e a ajuda daqueles que deveriam orientá-la e ajudá-la. É isso que a igreja procura orientar as pessoas. É contra tudo isso que a igreja se posiciona, em favor da vida humana, em defesa da vida, de uma moralidade, de uma ética. E muitas vezes, como nos diz aqui, essa palavra é dura. Quantas pessoas deixam a igreja e vão seguir só os caminhos do mundo porque acham que a igreja às vezes é dura no seu ensinamento, que a palavra de Deus é dura. Mas cabe a nós decidirmos, somos livres e podemos escolher entre a vida e a morte, entre o mundo e Deus. A escolha é de cada um de nós, como Jesus propôs aos apóstolos. E vós, também quereis ir embora? Ou vocês ficarão? E aí, eu gosto de falar que é uma criança grande, como escrevemos o artigo dessa semana no jornal e no Face, como é bonito ter dentro de nós uma criança, como Pedro, Madalena, João, Tiago, homens responsáveis, bons, honestos, mas conservavam o espírito de criança. E nós vamos ver ali uma criança grande chamada Simão Pedro falar: a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Como vos abandonaremos para pegar os caminhos incertos e violentos do mundo? Ficamos contigo, Senhor, e pedimos sempre a Tua proteção e a Tua orientação. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.